Boas-vindas a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar direto num dos instrumentos mais fantásticos de empoderamento cívico que já criaram no Brasil, a Lei de Acesso à Informação, ou como todo mundo carinhosamente chama, a LAI, que é a Lei 12.527, lá de 2011. A ideia aqui não é fazer aquela leitura chata de texto de lei, tá? A gente vai estruturar as regras do jogo. É absolutamente crucial entender como essa legislação mudou o paradigma da relação entre o Estado e a sociedade, literalmente entregando a chave dos dados públicos para quem é o dono de verdade, a população. Bom, vamos mergulhar nisso aqui, porque essa citação é, sem dúvida, o coração da lei. Ela foi tirada direto do artigo 3º. Historicamente, se a gente parar para pensar, os governos sempre trataram a informação como se fosse um cofre fechado a 7 chaves, né? Mas essa frase inverte a lógica inteira da coisa. A publicidade passa a ser a regra padrão, e o sigilo é só a exceção. Isso significa que, se bater aquela dúvida, a informação tem que ser pública e ponto final. É uma mudança de mentalidade gigantesca, um verdadeiro divisor de águas na administração. E o nosso roteiro de hoje está super bem dividido para facilitar. Primeiro, a gente vai ver a transparência como regra. Depois, quem deve prestar contas. Em terceiro, o caminho da informação. Em quarto, o que fica em segredo. E por último, as consequências do descumprimento. Começando então com a seção 1. A regra é a transparência, ou seja, o acesso como um direito fundamental. A base de tudo isso repousa na ideia de que acessar uma informação não é um favorzinho que o governo faz, é um direito. E o artigo 4º traz essa definição super ampla do que é informação. Olha só o detalhe: qualquer meio, suporte ou formato. Na prática, isso quer dizer que não estão falando só daquele relatório impresso, oficial e bonitinho. Pode ser um e-mail corporativo de um servidor, um banco de dados bruto, um arquivo de áudio, um rascunho. Se é dado gerado ou guardado pelo Estado, a lei abraça. É intencionalmente ampla, sim, justamente para não deixar margem para brechas. E aí a gente passa para a seção 2. Quem deve prestar contas? Quais são os alvos da lei? Isso ilustra brilhantemente a força dessa lei. Porque é super normal a gente se perguntar, tá, mas quem é obrigado a abrir a gaveta? Será que alguma parte do governo tem passe livre? De acordo com os artigos 1º e 2º, basicamente não tem para onde correr. Os 3 poderes entram na roda, seja na esfera federal, estadual ou municipal. E não para por aí, viu? Empresas estatais, fundações e até entidades privadas sem fins lucrativos, as famosas ONGs, caem nessa regra, desde que recebam dinheiro público. Se tem recurso da sociedade pingando lá, a transparência é obrigatória para aquela parcela de dinheiro. Não tem esconderijo. Vamos para a seção 3. O caminho da informação. Como a gente faz isso na prática? Como é que rola essa interação na vida real, né? A lei desenha 2 vias bem claras. De um lado, a transparência ativa, lá do artigo 8º, que é aquela obrigação do governo de colocar os dados na vitrine no site oficial, sem ninguém ter que pedir nada. É orçamento, contrato, salário. Do outro lado, a gente tem a transparência passiva, do artigo 10º, que é a ferramenta de busca de cada um. E o detalhe mais incrível do artigo 10º é que qualquer pessoa pode pedir uma informação, e a lei proíbe expressamente que o governo pergunte o motivo. Ninguém precisa se explicar. O direito de saber já é a única justificativa necessária. Vamos avançar e ver como isso se constrói no calendário. O artigo 11º não deixa ninguém mofando na fila de espera. O acesso tem que ser imediato sempre que der. Se o governo precisa garimpar o documento, o relógio começa a contar. Eles têm um teto rígido de até 20 dias para entregar o dado, ou dar uma negativa com base legal, ou avisar que não tem aquilo. E sim, até rola uma prorrogação de mais 10 dias, mas só se o órgão apresentar uma justificativa por escrito, sem essa GI esquecimento burocrático. E tem mais, para acesso ser realmente democrático, não dá para custar caro. O pedido de busca é 100% de graça. Só existe cobrança se a pessoa quiser cópias físicas impressas, tipo dezenas de páginas. E mesmo assim, se comprovar que não pode pagar, fique isento. Aí se o pedido for negado? A lei criou uma via expressa de recursos. Em 10 dias dá para recorrer, e aí uma autoridade de hierarquia superior tem 5 dias cravados para revisar a decisão. É um sistema montado para ter respostas e revisões rápidas. O que nos leva à seção 4. O que fica em segredo. Quais são as exceções reais da lei? Bom, a gente já combinou que o sigilo é exceção, mas existem sim limites legais super legítimos onde o Estado realmente precisa fechar a porta. De acordo com o artigo 23, ninguém pode dar um carimbo de sigiloso num documento só porque ele expõe uma falha do governo ou porque é motivo de vergonha. A classificação é reservada estritamente para riscos pesados e reais para a sociedade ou para o Estado.
Estamos falando de coisas como colocar vidas em risco, ameaçar a soberania nacional, atrapalhar uma investigação criminal grande ou causar um abalo financeiro no país. Não se encaixou aí? Então não pode ser segredo. Agora, o que é muito interessante neste slide é como o artigo 24 quantifica esse mistério todo. No Brasil, segredo de Estado tem prazo de validade. Nada fica enterrado para sempre. Existe uma escadinha de classificação, informações do tipo reservada perdem o sigilo em 5 anos, as secretas em 15 anos e as ultra-secretas, que é o grau máximo de todos, vencem em 25 anos. Acabou o prazo no relógio, o documento perde o carimbo e vira público automaticamente. Só que tem um número específico que chama muito atenção, e ele está lá no artigo 31. 100. 100 anos. Esse é o prazo máximo para esconder informações pessoais que mexem com a intimidade, com a vida privada, a honra e a imagem de alguém. É que o Estado guarda muita coisa sensível, tipo laudo médico, registro de família. Então, para proteger a pessoa física e não a burocracia, a lei garante que a privacidade do cidadão fique blindada por até um século. E, finalmente, a seção 5, consequências do descumprimento. O que acontece com quem joga contra? Então, o ponto crucial aqui é: lei que exige transparência só funciona se tiver uma punição forte para quem tentar sabotar o esquema, certo? É aí que entra o artigo 32, definindo o que é ilícito. Recusar ou enrolar para entregar um dado de propósito, alterar documento público ou, pior de tudo, meter um carimbo de sigilo só para encobrir corrupção ou fraude, tudo isso é infração gravíssima. E a lei é clara em proibir qualquer restrição de acesso a documentos que falem sobre violações de direitos humanos. Quem age de má fé contra a transparência toma suspensão, é demitido e pode até responder por improbidade administrativa. É um recado pesadíssimo. O que nos traz, claro, para nossa reflexão final. Entender a lei de acesso à informação é sacar que a democracia não tira férias depois que as urnas fecham. A democracia é acompanhamento no dia a dia. A estrutura para cobrar transparência está de pé, a regra é transparente e a punição para quem esconde o jogo já está no papel. A grande pergunta que fica com esse baita manual de cidadania em mãos é como a gente pode usar essa chave para transformar os dados que o governo guarda em controle social de verdade, melhorando a vida de todo mundo. A gente deixa essa provocação no ar. Muito obrigado por acompanhar mais este material e até a próxima análise.